Olá galera, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram aqui no canal a respeito do curso de fisioterapia. Então, eu vou mostrar agora pra vocês alguma dessas pessoas. Na verdade, eu selecionei todo mundo que fez pergunta, eu vou responder a todos agora no vídeo. A primeira pergunta foi da Rai Novaes. Ela perguntou sobre relação terapeuta-paciente. Olá, Ra. Um beijo. Bom, como que é essa relação terapeuta-paciente? Então é uma situação um pouquinho complicada, porque vocês vão receber aquele tipo de paciente que vai chegar super pra cima, mesmo com dor, ele não vai ficar demonstrando, ele vai falar, eu tô com dor, mas ele não vai demonstrar isso, ele sempre chega pra cima, chega alegre, e tem aquele tipo de paciente que é muito pra baixo, então chega sempre reclamando, que tá com dor. E você tem que saber lidar com isso. Vai ter também paciente que vai chegar pra você super bravo, assim, super agitado, e você tem que saber lidar com isso pra poder acalmá-lo, passar confiança pra ele. Eu acho que o principal do fisioterapeuta para com o paciente é a confiança e segurança, mostrar que você sabe o que você tá fazendo. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando somente sobre esse tema, relação terapeuta-paciente, para vocês saberem como se comportar diante de várias situações com o paciente. A próxima pergunta é da Joyce Maria. E ela me pergunta a respeito de atividades complementares. Então, o que seriam essas atividades complementares? Olá, Joyce. Um beijo. Bom, atividades complementares você vai ter que realizar durante o percorrer do curso. Então, são atividades, não digo que chega a ser um estágio, não. São eventos que você participa, alguma atividade que vai agregar ao curso. Normalmente são atividades práticas e o professor ele vai te direcionando ao longo dos semestres. Próxima pergunta foi da Bianca e ela disse: você teve que fazer curso de natação? Olá, Bianca, um beijo. Bom, não precisa saber nadar nem fazer natação para poder atuar na área de hidroterapia. Eu, por exemplo, não sei nadar. Por incrível que pareça, trabalho na área, mas não necessariamente você precisa fazer natação ou saber nadar para atuar na área de hidroterapia. A próxima pergunta foi da Priscila Cardoso e ela disse a respeito que ela ia começar a iniciar a faculdade e gostaria de saber os materiais que eu utilizei durante o percorrer do curso, sobre o salário, se eu continuo atuando na área depois de formada. Então vamos lá. Olá, Pri, um beijo. Bom, tem 2 vídeos aqui no meu canal que eu falo um pouquinho sobre os materiais que eu utilizei durante o percorrer do curso. E também tem outro vídeo que eu falo os materiais que eu utilizo depois de formada. Bom, eu continuo sim trabalhando na área. Depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área de ortopedia. E eu trabalho praticamente quase em todas as áreas da fisioterapia, eu gosto muito. Então, assim, em relação ao salário, varia muito do lugar que você for trabalhar, se é para convênio, se é particular, então vai depender muito. Próxima pergunta é da Letícia Moraes, e ela disse: faz um vídeo falando de como estudar cinesiologia. Oi, Lê, um beijo. Bom, eu vou responder essa pergunta com outro vídeo, com um vídeo futuro, não agora, porque é um pouquinho mais complexo. E eu não digo que eu vou dar uma aula de cinesiologia, mas eu vou explicar um pouquinho em relação o que é mais principal nessa matéria. Próxima pergunta é da Glenda, e ela pergunta se para dar aula na graduação de fisioterapia é necessário fazer um curso a mais. Olá, Glenda, um beijo. Bom, para você dar aula na graduação, o que você tem que ter é um curso de pós-graduação. Então, se você tem uma especialização, você pode dar aula sim para a graduação de fisioterapia. A próxima pergunta foi do Vinícius e ele perguntou a respeito dos materiais que eu utilizei durante o curso. Oi, Vi! Aqui no canal já tem 2 vídeos que eu falo a respeito dos materiais que eu utilizei durante o curso, mas se você tiver alguma dúvida é só você perguntar aqui no canal. Próxima pergunta da Valentina. Estou indo para o 2º semestre de físio e queria saber quais as matérias que você teve mais dificuldade e também qual é a área da físio que mais cresce, a região e o estado. Olá, Valentina, um beijo, seja bem-vinda. Bom, uma das matérias mais difíceis que eu achei na época da faculdade foi bioquímica, biofísica
E a anatomia também é bem complexa, porque são muitos músculos que você tem que aprender. A anatomia óssea também é um pouco complexa, mas com o tempo você vai aprendendo e vai ficando muito mais fácil. Bom, cidade, em relação à cidade, estado, que tem mais emprego na área da física, eu acredito que seja em São Paulo. Mas isso vai depender muito da área que você queira seguir. Próxima pergunta foi do Lucas Campos. E ele disse: Oi Letícia, tudo bem? Vou começar fisioterapia agora e gostaria de saber qual faculdade você fez. Esse Anhembi Morumbi tem um bom nome no mercado de trabalho. Curti demais o canal. Olá Lucas, muito obrigada. Bom, eu cursei fisioterapia na Uniban, que agora é a Anhanguera. E ela tinha nota 4 no MEC, né? 4 estrelas, que é muito boa. Então, meu curso era muito forte e eu gostei muito de lá, aprendi muito. Os professores eram doutores, mestres, então era uma faculdade de alto nível. A Anhembi Morumbi, eu acredito que sim, é uma excelente faculdade. E galera, o que nos torna um excelente profissional não é o nome da faculdade, e sim o nosso currículo. Então, se durante a faculdade você fez estágios, você participou de algum evento, foi voluntário, então assim, é isso que vai importar lá na frente, na empresa, numa clínica, no hospital, é o seu currículo e não o nome de faculdade, pelo menos na área da fisioterapia. Então, se você se dedica, se você é um excelente aluno, com certeza lá na frente você irá ser recompensado. Próxima pergunta da Alexandra Tamires. Então, ela disse: como você conseguiu estágio no primeiro ano? Você conhecia alguém? Mandou currículos? Como foi? Olá, Alexandra. Um beijo. Bom, na verdade, no primeiro ano eu realizei estágio, mas era estágio obrigatório da faculdade. Você não tem como arrumar um estágio remunerado no primeiro ano, só no último ano da faculdade. Então, assim, eu consegui trabalhar com estágio remunerado no terceiro ano da faculdade, que eram na época 4 anos. Então, a partir do terceiro eu consegui um estágio, mas eu, na verdade, assim, eu nem lembro como que foi, se eu entreguei currículo, se foi por indicação. Eu sei que eles me ligaram e, enfim, fiz várias entrevistas e consegui esse estágio, que foi muito legal. Foi em um hospital, não posso citar nomes, mas é bem tranquilo conseguir estágio na área da fisioterapia. O difícil é encontrar um estágio remunerado que paguem bem. Mas lembrando vocês que o que realmente importa é a experiência e não o salário. A próxima pergunta é da Paloma e ela disse: vou começar o curso no segundo semestre desse ano e gostaria de saber se dá para conciliar o trabalho com o curso. Olá, Paloma. Um beijo. Bom, eu vou te animar, porque eu sei que, assim, faculdade é complicado, porque é muito cansativo, mas vale muito a pena. No terceiro ano da faculdade, foi quando eu consegui estágio remunerado, então eu ia para a faculdade de manhã, só que era o contrário de você, porque você, pelo que você me passou, você vai começar a estudar no período noturno. Eu estudava no período diurno e à tarde eu ia para o hospital. Então eu entrava às 1h30 e saía às 6h30. Era cansativo, mas uma hora o seu organismo vai se adaptar. Mas eu acho que pela fisioterapia, se você realmente gosta da profissão, se você se interessa, eu acho que vale a pena sim você se dedicar, você trabalhar, você estudar. Então isso vale muito a pena. Pra mim, pelo menos, valeu a pena. Foi cansativo, mas deu tudo certo. E hoje eu estou aqui gravando vídeos pra vocês, passando um pouco da minha experiência. Então, pode considerar que dá pra conciliar, sim. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu tô amando fazer os vídeos de físio. Eu confesso que não era muito dos meus objetivos aqui no canal gravar vídeos falando da faculdade, e sim falando de alguns tratamentos pra muitas pessoas que eu sei que precisam. Mas, pelo que eu percebi, muitas pessoas estão comentando, estão gostando dessas dicas que eu tô passando pra vocês. E com certeza eu irei fazer ainda muitos vídeos. Então, se você que tá conhecendo o meu canal agora, pra você que é estudante de fisioterapia, ou pra você que tem vontade de iniciar o curso, então assim, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua sugestão, suas dúvidas, que com certeza novos vídeos irão aparecer com 1000 beijos para cada um de vocês. Então assim, muito obrigada pra você que tá se inscrevendo. Então me siga no Instagram também, na minha página no Face. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.